Compreendendo o que é o amor próprio. Este é o tema da segunda lição da classe de adolescentes do quarto trimestre de 2022. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris e sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que juntos nós possamos conversar a respeito da lição 2 da classe de adolescentes. Antes de irmos para a aula, peço por favor que você deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e após assistir o vídeo, se você quiser, e se assim se sentir bem, por favor deixe o seu comentário, dúvida, sugestão, é bem-vindo. Vamos lá então, lição 2. A leitura bíblica está em Mateus 22, do 36 ao 39, e a mensagem, que é o texto principal, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Então, nesta lição em que falaremos sobre o que é amor próprio, os objetivos são definir o que é autoestima, demonstrando a sua relação com a identidade do adolescente, explicar o princípio do amor próprio e 3, apontar a necessidade de filtrar as influências da mídia e dos amigos. Professor, falar de amor próprio para uma classe de adolescentes desta faixa etária, 13 e 14 anos de idade, é bastante complexo. Eu convido você a lembrar como você se sentia com aquele tanto de mudanças, né, que aconteciam com você na sua puberdade. Eu me lembro muito bem das espinhas, aí cresce, né, os meninos, a voz muda, e na adolescência é tudo muito diferente, né, tudo é muito novo. Então os nossos adolescentes são com certeza as pessoas que mais sofrem com essa questão de identidade, porque eles ainda não sabem qual é a identidade deles. Então, amor próprio, me amar mais do que tudo, mas como me amar se eu não gosto do meu cabelo, se eu acho essas espinhas, essas sardas, esse olho, não gosto disso, não gosto daquilo. Então veja a necessidade de nós, professores da classe de adolescentes, estarmos preparados para entender as questões dos nossos adolescentes, para entendermos que eles estão atravessando uma fase onde eles têm muita dificuldade de gostar do que eles estão vendo. Principalmente porque o que eles estão vendo está em constante mudança. Então, né, aos 13, 14 anos de idade, eles ainda não estão desenvolvidos, ainda não atingiram a maturidade. Então é muito difícil amar algo que não está pronto, que não está acabado. Então, por isso, essa lição é de extrema importância, para que nós estejamos bem preparados, né, para falar com eles. Aqui nós vamos descobrir, nós vamos duas palavrinhas que já me chamou a atenção, né, que podemos perceber na sociedade uma constante busca por aceitação e reconhecimento. Nós sabemos que não são só os adolescentes que buscam aceitação e reconhecimento, todos nós buscamos, mas para eles isso é ainda mais grave, porque como eles ainda não têm maturidade, a aceitação e o reconhecimento que eles buscam pode ser trocado por qualquer coisa. Então é por isso que nós, professores, precisamos estar bem preparados para esta lição. Na hora de aprender, nós temos aqui o primeiro ponto, identidade e autoestima. Por que somos como somos? Você pode pedir ali, né, para os seus adolescentes, tem 2 parágrafos grandes, pedir para 2 adolescentes talvez te ajudar na leitura, porque desta forma eles também conseguem prestar um pouco mais de atenção, né? Quem está lendo vai ter que prestar atenção no que está lendo. Então acho que assim a gente consegue fazer uma aula mais participativa e ajudar os adolescentes a entenderem por que nós somos como somos. Então a lição já fala, né, que com apenas 22 dias de gestação o coração começa a bater, ali naquele pequeno ser todo o DNA já está presente. Olha como Deus é maravilhoso, que oportunidade incrível para nós mostrarmos aos nossos alunos a grandeza de Deus. Um bebê de 22 dias de gestação já está com seu coração batendo. Olha que coisa maravilhosa. No ponto 2, vamos falar sobre compreendendo a nossa identidade. Ter a identidade pessoal construída a partir desse fundamento bíblico é fundamental para a edificação da autoestima. Então aqui, a lição já nos mostra que, primeiro eu preciso entender a minha identidade, para depois fundamentar a minha autoestima. Só que qual é a identidade de uma adolescente cristã? Veja que o que define a nossa identidade como cristãos é Cristo. Nós não podemos deixar que a sociedade defina quem nós somos. Os adolescentes não podem ser levados pelos youtubers, pelos tiktokers, né? Essa geração de tiktok agora, o YouTube é da minha geração, né? A geração deles é o tiktok. Mas veja que eles são influenciados o dia todo por essas pessoas. Nós, professores, nós, líderes de adolescentes, só estamos na igreja com eles em alguns períodos, mandamos uma mensagem lá no WhatsApp e tal, mas esses influencers, né, esse pessoal do TikTok está com eles 24 horas por dia, porque eles podem a qualquer momento acessá-los. Nós não podemos deixar que eles tenham a identidade deles definida por este pessoal.
Então, professor, não se esqueça de dizer a eles a importância de que a identidade do cristão seja definida em Cristo, e não pela sociedade, e não pelos TikTokers. Tá. O terceiro ponto, né, lá do identidade e autoestima, é o mandamento bíblico. E aqui entra no texto principal da lição, que vai dizer que o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo. Entretanto, o segundo mandamento está atrelado ao princípio do amor próprio. Então veja só, dos mandamentos da Bíblia que nós mais vemos se repetir é o amor aos outros, é o amor ao próximo, é o cuidado com os outros, é o sujeitai-vos uns aos outros. Só que está atrelado à condição de você se amar. Porque que cuidado eu posso ter com o outro se eu não tenho comigo? Nós somos seres bastante egoístas, então o nosso primeiro olhar é para nós. Né? Quando bate alguma coisa, a gente sente em nós. Então perceba que para que as pessoas, para que a nossa sociedade, os nossos adolescentes aprendam a amar aos outros, aprendam a compreender os outros, eles precisam primeiro se amar. Então, quando nós temos problema de empatia na nossa sociedade, não é só um problema de empatia, é um problema de falta de amor próprio. Primeiro nós nos amamos, depois nós amamos ao próximo. Então, por isso que o mandamento bíblico é tão importante. Temos o auxílio didático, que o professor pode ler de acordo com o tempo que tiver disponível, né? No ponto 2, cuidado com as influências. Como eu falei agora há pouco de TikTokers, adolescência, ainda mais os adolescentes do ano 2022, estão completamente sujeitos ao que a mídia fala. Mais do que a mídia, o que a rede social fala. A influência da rede social é muito forte na vida dos nossos adolescentes. Professor, eu sugiro que você pesquise, por exemplo, a Hailey Bieber, né, que é a esposa do Justin Bieber. Ela arrasta, assim, milhões de adolescentes para tudo que ela faz, para o brinco que ela usa, para a salada que ela come, para o formato de roupa que ela usa. Veja que os nossos adolescentes estão 100% do dia sendo influenciados. É por isso que este ponto que vai falar cuidado com as influências é tão essencial. O primeiro ponto, inclusive, né, falando já, aproveitando o assunto Hailey Bieber, é o suposto padrão de beleza, que as mídias apresentam adolescentes com seus corpos expostos e sensualizados como o padrão de um comportamento aprovável. Nós estamos vendo adolescentes, inclusive cristãos, usando mini roupas, usando roupas escandalosas, querendo sensualizar com 13 anos de idade. Veja que tudo isso é consequência de uma sociedade que vê o outro fazendo, né? Eles veem lá a Bella Hadid, enfim, eu tô lembrando aqui esse pessoal que eu vi na semana de moda, mas eu vou colocando aqui para vocês que caso, né, tenha algum professor aí que não entende muito destas novidades que os nossos adolescentes estão todos os dias sujeitos, eu vou colocar aqui para o professor, vou deixar aqui do lado para que vocês deem uma olhada. Principalmente se você, professor, não tem TikTok, eu sugiro que você baixe o TikTok e dê uma olhada no que os seus adolescentes estão consumindo, para assim você saberá como falar com eles, de que forma, né, abordá-los a respeito disso. O padrão de beleza hoje, nós sabemos que ele não é mais formado pelas passarelas, como era formado nos anos 90, nos anos 2000, por exemplo. Hoje o padrão de beleza é formado pela quantidade de likes, pela quantidade de comentários que as grandes influenciadoras têm na rede social. É por isso que nós temos, inclusive, hoje modelos que vieram da rede social. Então, nós sabemos que a sociedade mudou com essa explosão das redes sociais. É por isso que nós precisamos conversar com os nossos adolescentes. Imagina uma menina de 13 anos olhando todo dia para aquela influencer linda, né? Filtro, talvez. Com aquela pele perfeita e ela olhando para dela e falando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É sufocante você tentar ser alguém e não conseguir, porque é um padrão cada vez mais inatingível. Então, nós precisamos, sim, falar com os nossos adolescentes a respeito disso. O ponto 2 vai falar sobre o mau uso das redes sociais. Então, falando sobre redes sociais, o quanto isso influencia a identidade. Uma pessoa que está ali em construção e ela passa lá 30% do dia dela sendo exposto ao conteúdo da rede social, mais, né? O brasileiro usa em média 40% do dia a rede social. Nós somos dos países que mais utilizam a rede social. Então, os nossos adolescentes estão o dia todo consumindo esse tipo de conteúdo, vendo o que a Virgínia fala, vendo o que a... Me fugiu o nome de outra pessoa aqui agora. Anitta e companhia, vendo o que esse povo fala na rede social. Então, como que nós cristãos vamos blindar os nossos adolescentes? Nós não podemos arrancar o celular da mão deles e falar, não vai usar o celular. Não é assim. Nós precisamos ensiná-los a filtrar, a ter a Bíblia, a palavra de Deus como filtro para as ações deles e entender que a identidade deles é formada por Cristo e somente por Cristo. E aí nós temos aqui, né, no mau uso das redes sociais, então lembrar os nossos adolescentes que eles precisam, né, ter uma fiscalização. Os celulares hoje em dia até tem aquele aparelhinho para você controlar quanto tempo de uso você está tendo. O professor pode
ajudar seus alunos, levar, né, até uma forma de mostrar para eles como fazer isso, para que eles se atentem a entender que a adolescência é um período da vida, ainda mais 13, 14 anos, eles ainda não estão trabalhando. Então eles têm muito tempo livre. Esse tempo livre pode ser usado de outras formas, que não apenas na rede social. Por último, nós temos o aprendendo a valorizar a vida. E aqui vai dizer que Deus nos deu a vida, e a Bíblia nos ensina a administrar bem a nossa vida, o tempo e as oportunidades. Como eu falei aqui para vocês, um exemplo que nós temos, por exemplo, na Bíblia de alguém que não administrava bem o seu tempo era Sansão. Um exemplo que pode ser usado com os nossos adolescentes, mostrando que Sansão não sabia organizar o seu tempo. Ele vivia caminhando para Tiná, descendo para não sei aonde, andando para lá, andando. Que juiz era esse que não tinha funções em Israel para que ele pudesse ficar lá quietinho trabalhando? Percebe? O tempo ocioso, ele geralmente vai nos gerar problemas. Né? Tem aquela frase de vó antiga, que cabeça vazia, né? Oficina do diabo. Então, a adolescência é uma fase de muito tempo livre. É por isso que os adolescentes precisam ser bem ensinados a serem mordomos do seu tempo. Nós recebemos a vida de Deus. Nós temos o privilégio da vida e nós não podemos desperdiçá-lo. Diga aos seus alunos, por exemplo, que eles podem fazer um cronograma, né, da Bíblia e conseguirem ler. Então, assim, para cada 2 horas que eu passar no celular, eu vou passar 20 minutos lendo a Bíblia. Eu sei que é um tempo, né? A Bíblia deveria ganhar mais. Só que para quem está começando, né, para uma adolescente ali que está passando 4, 5 horas no celular, fazer uma média ali, colocando a Bíblia junto, acredito que vai ajudá-los. E para finalizar, nós temos então a conclusão dizendo que o amor próprio nada mais é do que gostar de si mesmo e valorizar quem você é. Tudo em você, vale ressaltar isso aos nossos alunos, tudo neles foi feito por Deus. Nós estávamos num trabalho aqui de adolescentes do campo de Curitiba e o Senhor me trouxe à boca algumas palavras para dizer a uma adolescente. Eu lembro que quando eu dizia para ela que o Senhor, né, claramente o Espírito Santo que fala, porque eu jamais diria isso da minha própria vontade, mas eu lembro que quando o Espírito Santo me usou para falar a ela que Deus a tinha feito daquela maneira, porque ele tinha feito ela daquela maneira. Ele a amava daquela forma. E aquela menina chorou tanto. E depois ela me disse, irmã, você não sabe o quanto eu tenho recebido pensamentos, né? O inimigo tem trazido pensamentos à minha memória de suicídio. Porque eu não consigo aceitar. Eu tenho uma irmã com característica X e eu tenho características opostas. E eu gostaria de ter estas características. Então veja que o inimigo trabalha nas dúvidas de uma identidade que não está formada, nas dúvidas de alguém que não sabe se amar. Olha a importância de nós, professores, estarmos bem preparados para falarmos aos nossos alunos a respeito de amor próprio. Para finalizar, nós temos então o Vamos Praticar, onde nós perguntamos aos nossos alunos, né, e respondemos aqui para eles. É super importante fazer esta parte, até porque adolescente gosta de responder. Eu não sei na sua classe, professora, me deixa aqui nos comentários. Mas na classe que eu leciono, eles gostam bastante de responder as perguntas que são feitas a eles. E para finalizar, temos o Pense Nisso. Então eu desejo, professor, que neste domingo você tenha uma excelente aula, seja usado por Deus, receba as palavras do Espírito Santo para falar aos seus adolescentes, para ajudá-los a entender que a identidade deles é formada em Cristo e que a autoestima deles também virá de Jesus. Que se eles têm problema, né, com o que vem no espelho, peçam para eles, fala com Deus, fala com o Criador, foi Ele que os formou. Amém?